Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao seu devocional. Hoje o nosso devocional será um pouquinho diferente, porque não conseguimos fazer ao vivo, mas nós não podemos também deixar de compartilhar a nossa mensagem. Essa semana nós estamos iniciando nossos devocionais hoje, segunda-feira. E essa semana nós estaremos falando um pouco sobre quebra de paradigmas. Jesus, o próprio Cristo, foi aquele que quebrou diversos paradigmas para poder manifestar sua palavra a este mundo, claro, para poder também transmitir as boas novas para os seus. E por essa questão, nós também precisamos aprender a quebrar paradigmas, velhos padrões que nascemos muitas vezes em ambientes e fomos criando ao longo da nossa vida esses velhos paradigmas. Então, essa semana é uma semana ideal para você quebrar esses paradigmas, tá certo? Então, vamos compartilhar essa mensagem, tá? Vamos divulgar esta mensagem, é muito importante para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas e, claro, nós compartilhamos as boas novas do Senhor ao coração dessas pessoas que estão precisando e, quem sabe, diversos paradigmas estão caminhando com essa pessoa. E aí nós precisamos quebrar esses velhos paradigmas e nada melhor do que começar com o nosso Mestre Jesus, onde ele começa já o seu ministério quebrando alguns paradigmas que é importante para o seu ministério. Na nossa vida também, esses velhos paradigmas, eles nos atrapalham. Ao invés de nos levar ao crescimento espiritual, ao invés de nos levar a uma outra dimensão espiritual, infelizmente, nós não conseguimos mudar. Não conseguimos porque os paradigmas estão em nossa vida. Por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 15. É onde nós vamos iniciar a mensagem de hoje e vamos ver como Jesus ele inicia esse processo de quebra de paradigmas. E dentro da mensagem eu vou falando para você sobre alguns aspectos daquele tempo onde Jesus precisa ser muito incisivo, ser muito criterioso e, claro, usar de sua sabedoria para poder entrar em diversas ocasiões e mudar totalmente a história e o rumo daquelas pessoas. Capítulo 4 de Mateus, a partir do 15, diz: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai. Zebedeu, preparando as suas redes, Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Para esses homens daquela época, que o maior trabalho para um homem naquela época era a pesca em mar. E esses rapazes aqui, citados na Bíblia, estavam exatamente fazendo isso. Mas Jesus ele começa quebrando esses paradigmas. Jesus é o maior quebrador de paradigmas de seres humanos. Talvez você tenha alguns paradigmas que precisam ser quebrados também nesse
nesse dia, nesse tempo de hoje. Paradigmas são velhos padrões que nós criamos e a gente cria esses velhos padrões, ou na verdade, talvez não seja nem o certo dizer criar, mas às vezes o ambiente onde nós nascemos, eles nos proporcionam a gente nascer com padrões, a gente vai aprendendo esses padrões, e esses padrões muitas vezes eles precisam ser mudados para que a gente alcance o propósito, e esse propósito seja maior do que esses paradigmas, sejam maior do que esses bloqueios que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas. Então, Jesus escolhe 12 homens que eram improváveis. Esses homens, para aquele tempo, eram homens improváveis. Mas Jesus escolhe. Nós vemos aqui a escolha de 4 jovens que ainda eram pescadores. Para aquela época, nem para soldado esses homens serviam. E Jesus veio e os escolheu para serem discípulos dele. O que para a sociedade daquela época, esses homens, em outra ocasião, seriam soldados de sua própria nação. Mas nesse período, nem mesmo para soldado eles foram chamados. Então, eles eram homens improváveis. Jesus cura enfermos, doentes, liberta homens, mulheres, aos sábados. Para aquele tempo, um judeu fazer qualquer um tipo de atividade no sábado era ir contra a lei. E a lei dizia que essa pessoa estava se rebelando e tinha que ser apedrejado, ser morto. Jesus quebra esses paradigmas, porque para Jesus era melhor a libertação e a cura de pessoas do que tradições. A velha e antiga aliança, a partir de agora, precisava ter novos capítulos, novos parágrafos, e esses novos capítulos e parágrafos estavam sendo agora feitos por Jesus, o próprio Filho de Deus. Então, são paradigmas como esses que Jesus teve que quebrar em sua época para poder trazer o Evangelho, para poder levar a mensagem que ele tinha para o coração daquelas pessoas. Jesus conversa com uma mulher samaritana no capítulo 4 de João, quando para um judeu não era óbvio de maneira nenhuma conversar com uma mulher, e principalmente uma samaritana, porque havia divergências. Os samaritanos, os judeus, eles não tinham nenhum tipo de aliança com o samaritano. Ou seja, em um momento daquele em que Jesus estava conversando com essa mulher, era um fato inusitado para toda a sociedade daquela época. Mas ele quebra esse paradigma social, esse paradigma que o homem insere em seu coração, criando desavenças, criando formas de separação social, achando que em seu próprio coração eles são maiores e melhores. Jesus veio com essa nova ideia e esses paradigmas são quebrados, essas circunstâncias são desfeitas, porque há um novo de Deus para o coração dessas pessoas. Esse novo, a resposta é Jesus. Jesus é a resposta para essas pessoas. E é exatamente isso. A forma como Jesus lidou com cada situação foi que realmente trouxe esse diferencial à sociedade daquela época e, claro, para todos nós também. Paradigmas são necessários ser quebrados. Ele amou aqueles que o odiavam, aqueles que se recusavam a ouvir a sua palavra. Mesmo assim, ele amou a quem o traiu. Os paradigmas que estavam inseridos na mente daqueles homens, eles não foram um obstáculo para impedir o amor de Cristo Jesus. Eles não eram obstáculos. Eles não puderam, claro, mudar a forma de Jesus amar o povo, a forma de Jesus amar aqueles homens, aquelas mulheres. O que era, infelizmente, inconcebível para um homem ter que dialogar com uma mulher, e principalmente com uma samaritana, Jesus quebrou aquele paradigma da sociedade,
onde os homens se achavam muito santos e não podiam ter nenhum tipo de relacionamento com o judeu, aliás, com o samaritano. Esse princípio deve ser quebrado também nos dias de hoje. Não são princípios bons, são paradigmas que devem ser quebrados também. Nós precisamos ser a resposta para o coração dessas pessoas através da mensagem de Cristo Jesus. Pessoas são mais importantes do que as tradições. Jesus mostrou isso para nós quando ele senta com a mulher samaritana para conversar. Quando Jesus cura um homem da mão ressequida no sábado. Quando Jesus expulsa demônios de pessoas no sábado, que para aquele tempo não podia. Então, quando Jesus viu que estava quebrando essas normas, o povo interpretou que Jesus estava se rebelando contra a lei. Eles entenderam de forma errada. Isso é que infelizmente acontece hoje também no meio da nossa sociedade contemporânea. Muitas vezes, ao pregar o Evangelho de forma genuína e clara, o Evangelho não é aceito diante das pessoas, porque as pessoas estão acostumadas com o seu próprio padrão. É necessário quebrar esses paradigmas velhos, que vêm há muito tempo inserido na mente e no coração das pessoas. O interior das pessoas é mais importante do que o exterior. Jesus falou isso. Então, existem coisas que Jesus vai trabalhar para que o homem ele realmente seja modelado para esse princípio. Ou seja, é exatamente esse fundamento, o fundamento principal, a quebra de paradigmas para que o Espírito de Deus adentre sobre o nosso coração, sobre nossas vidas e assim nos promovam a paz, o entendimento e a sabedoria. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã. Como eu já falei, nós tivemos esse pequeno problema de não transmitir ao vivo, mas isso não nos impede de fazer o que temos que fazer, porque o nosso propósito é muito maior do que essas interferências, tá certo? Já te convido, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no meu canal, a compartilhar esse canal com outras pessoas que ainda não conhecem. Deixar o seu like é muito importante para que o algoritmo do YouTube reconheça a relevância deste canal e, claro, nós possamos também alcançar muitas outras pessoas que necessitam ouvir uma palavra de Deus e principalmente essa palavra. Talvez essas pessoas tenham diversos paradigmas que devam ser quebrados e você vai ser essa ponte e essa porta para levar essa mensagem e mudar totalmente a vida dessa pessoa. Eu quero orar por você, Pai querido e Senhor. Eu oro por cada um desses, Pai, que estarão ouvindo este, Senhor, meu Deus amado, devocional. Que essa palavra alcance o coração de cada e que cada um, Senhor, seja tocado pelo poder do Teu Espírito e que receba essa mensagem, Pai, para a transformação da sua vida, da sua mente e que os velhos paradigmas sejam quebrados. E a partir desse momento, Senhor, essas pessoas alcancem o propósito. Assim eu declaro em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus. Amanhã nós estaremos ao vivo. Creio eu poderosamente que não terá nenhum tipo de problema. Nós estaremos nesse mesmo canal a partir das 5h30 da manhã. Fiquem todos com Deus e até lá.